De volta, né, ao nosso problema de definição da função probabilidade. Então, a função probabilidade P é uma função cujo domínio é o conjunto das partes do espaço amostral e o contradomínio é a reta toda, ou como a gente quer que ela seja sobrejetiva, só o intervalo fechado 0,1 da reta, né? Cada subconjunto do espaço amostral a gente está chamando de evento. Então, o próprio espaço amostral é um desses eventos, né, que a gente chamou de evento total, mas cada conjunto contido ou elemento do conjunto das partes do conjunto S vai estar relacionado a um número no intervalo 0,1 que a gente está chamando de P de E. Bom, vamos chamar isso aqui a probabilidade do evento E ocorrer, certo? Então, probabilidade de ocorrência do evento E. Essa função, para ela estar bem definida, ela ainda precisa de duas propriedades, né? A primeira é que a probabilidade do todo, ou seja, a probabilidade do evento igual ao espaço amostral tem que ser exatamente 1, né? E a segunda, que eventos mutuamente exclusivos, ou seja, eventos cuja interseção é vazia, eu vou chamar de E1 e E2. Se E1 e E2 não têm elementos em comum, ou seja, se a interseção entre os dois é vazia, então lembre-se que dados dois subconjuntos de S, a união dos dois ainda é um subconjunto de S, eu não vou provar isso, mas a função probabilidade está definida na união dos dois e ela está bem definida. A probabilidade de E1 união com E2 tem que ser igual à soma das probabilidades de E1 ocorrer com a probabilidade de E2 ocorrer. Okay? Essas duas propriedades, apenas essas duas, estabelecem bem o que é a função probabilidade do conjunto das partes de S no intervalo 0,1. Certo? A gente só precisa dessas duas. Todo o resto é consequência, né? Aí alguém podia argumentar, mas a função, para estar definida, eu tinha que dizer o que é cada um dos elementos, mas isso vai depender do conjunto, ok? O fato essencial é que para a gente só vai olhar o caso em que esse espaço amostral ele é equiprobabilístico, no sentido de que cada evento unitário, ou seja, cada subconjunto unitário do espaço amostral tem a mesma probabilidade de ocorrer. Então, nossos espaços amostrais são sempre equiprobabilísticos. Esse trava-língua aqui. Né? E aí, a gente entra na seguinte situação. Né? A gente também só está olhando o caso em que S é um conjunto discreto. Né? Então, a gente poderia definir essa função também para o caso em que S é um conjunto contínuo, mas não vamos fazer isso. Então, suponha que S seja um conjunto formado pelos elementos E1, estou usando letra minúscula para elemento, E2, pontinho, pontinho, EN. Isso significa que S tem exatamente N elementos. Né? E aí, se o espaço amostral é equiprobabilístico, por causa dessas propriedades aqui, observe que EJ sozinho forma um conjunto unitário que está contido em S. Né? E além disso, a probabilidade desse conjunto EJ, desse conjunto unitário, ela tem que ser exatamente igual à probabilidade de ocorrência de cada um dos outros.
EK, digamos, ok? A probabilidade de ocorrência do conjunto formado só por esse elemento tem que ser igual à probabilidade de ocorrência do conjunto formado só por esse elemento e assim por diante, né? Aí a nossa pergunta é quem tem que ser essa probabilidade, ok? Bom, isso daqui resolve o nosso problema. Porque se J é diferente de K, a probabilidade de J ocorrer a probabilidade da união de EJ com EK, vou escrever assim para ficar, a gente podia, probabilidade da união tem que ser igual à probabilidade do primeiro mais a probabilidade do segundo. Ok? Supondo que J é diferente de K, lá em cima, o EJ interseção EK é vazio. E, portanto, essa igualdade é verdadeira. Agora, a união desses dois conjuntos unitários é exatamente o conjunto formado pelos dois, EJ e EK. A gente pode estender isso para 3 elementos, pegar um EI, que é com I diferente de J e I diferente de K, fazer a mesma conta e agora com 3 parcelas do lado direito. E assim por diante, colocando elementos, cada vez que eu coloco o elemento eu olho se ele não é igual a nenhum dos antecessores. Quando eu fizer isso até completar o conjunto J, evidentemente eu vou ter um somatório aqui com todas as probabilidades unitárias, né? Bom, eu não vou fazer todos os passos, convido vocês a fazerem por aí. O essencial para a gente é que a probabilidade do evento S ocorrer, que a gente, por definição da função probabilidade, sabe que tem que ser 1, ela vai ser igual à probabilidade de cada um da união de cada um dos eventos unitários. O E1, união, evento E2, e assim por diante, até o evento EN, o último, né? Ora, cada um desses eventos aqui são mutuamente exclusivos. A nossa propriedade vale para 2, mas em indução matemática a gente pode estender isso para as n parcelas, desde que esse conjunto seja finito, né? Essa quantidade de parcelas seja finita. Isso daqui, portanto, é a probabilidade de E1 mais a probabilidade de ocorrência do evento unitário E2 e assim sucessivamente até a probabilidade de ocorrência do evento unitário EN. Se o nosso espaço amostral é equiprobabilístico, cada um desses sujeitos tem a mesma probabilidade de ocorrer. Ou seja, a probabilidade de E1 mais a probabilidade de E2 é N vezes a probabilidade de ocorrência de um evento EJ arbitrário, onde J varia de 1 até N. São todas iguais. Nesse caso, que é o caso que a gente vai olhar, como são N parcelas aqui, eu fico com N vezes a probabilidade de ocorrência do evento EJ. Eu vou colocar o conjunto, embora a gente podia abusar da notação, né, e eliminar essas chaves. A probabilidade de ocorrência do evento EJ, para J variando de 1 até N, multiplicada pela quantidade de parcelas, que é N, tem que ser a probabilidade de ocorrência do evento igual ao espaço amostral, que é 1. Portanto, isso daqui implica que a probabilidade de ocorrência de cada evento unitário, EJ, tem que ser igual exatamente a 1 sobre N. Okay? Isso é uma propriedade essencial quando a gente trata de espaços amostrais equiprobabilísticos, né? Onde cada evento unitário tem a mesma probabilidade de ocorrer. Evidentemente, se eu tenho N elementos, cada evento unitário tem probabilidade de 1 sobre N. Evidente que aquele número ali está no intervalo 0, 1, né? N é maior ou igual que 2, isso daqui pertence ao intervalo 0, 1. Né?
Bom, tem duas coisas que eu não estou escrevendo. Observe que aqui o J pertence ao conjunto 1, 2, pontinho, pontinho, N. Portanto, o N é maior ou igual que 1. Se N for 1, não tem graça essa conta, né? A probabilidade vai ser sempre 1. Só tem um evento possível. E, portanto, 1 sobre N está entre 0 e 1. A função está bem definida, né? Ficou de fora aqui o intervalo. Isso aqui pertence ao conjunto 0, 1. O intervalo fechado. Exatamente porque o N é maior do que 1. Maior ou igual. Maior para não ficar trivial. Outra coisinha que a gente pode destacar é o seguinte. Se E é um evento de S, então eu vou chamar de E barra a negação do E, ou seja, o complementar de E no conjunto S. Isso aqui é S menos E. Okay? Em outras palavras, voltando a afirmar que a teoria dos conjuntos tem alguns problemas, a gente está passando por cima deles, porque é conveniente que a gente passe. Você está com o evento E aqui e o meu espaço amostral está aqui. Tá? O E barra é o que está de fora, o complemento. Né? O E barra é tudo isso aqui. Okay? Evidentemente que a interseção entre E e E barra é vazia. E aí a pergunta é qual a probabilidade de E barra ocorrer. Ou seja, a probabilidade de E barra ocorrer é a probabilidade de E não ocorrer. Tá no mesmo, né? Então, certo? Pergunta quem é a probabilidade de E barra. Ok? Resposta já foi dada. Né? A probabilidade de ocorrência do evento S, ou seja, do evento total, é exatamente 1. Agora observe que o evento S ele pode ser definido como E união E barra. Ok? O conjunto S é formado pelos elementos que estão em E, que é um evento de S, um subconjunto de S, união com os elementos que não estão em E. Isso é evidentemente óbvio. Tem uma prova matemática disso, eu não vou fazer aqui, mas usa a lógica dos predicados. Né? X pertence a S, X pertence a E, ou X pertence a E barra. E vice-versa. Agora, como E, interseção E barra, é vazio, eu posso dizer que isso daqui é a probabilidade de E mais a probabilidade de E barra. Eu conheço o evento E, suponha que eu já calculei a probabilidade de ocorrência de E, então daqui eu tiro a conclusão de quem é a probabilidade de E barra. A probabilidade de E barra é exatamente 1 menos a probabilidade de E. Né? Então, a probabilidade da negação de um evento é 1 menos a probabilidade de ocorrência do evento. Isso em qualquer que seja a definição da sua função de probabilidade, né? Lembrando que a gente está definindo isso como uma função, ok? Outra coisa, bom, a gente poderia olhar isso também como consequência disso, se a gente troca aqui o E barra pelo vazio e o E por S. Ok? Evidentemente que a união de S com o vazio é o próprio S. Agora, S interseção vazio, a gente sabe que isso é vazio, também pode ser provado usando lógica de predicados.
E aí observe que eu fico com essa propriedade assim, né? Aqui vazio. Então, de modo inteiramente análogo ao que a gente acabou de provar, é fácil mostrar que a probabilidade de vazio tem que ser zero. Que a gente, inclusive, comentou no vídeo passado, ok? Probabilidade de vazio tem que ser zero exatamente por causa da ideia anterior, certo? As propriedades da função de probabilidade, elas costumam estar muito atreladas às propriedades da noção de união e interseção de conjuntos, né? Porque a gente está definindo sobre conjuntos, ok? Uma outra coisa que eu vou escrever aqui é uma generalização da propriedade 2, certo? Que também pode ser estendida para mais eventos. Generalizando a segunda propriedade. Sejam E1 e E2 eventos de S ok? E aí eu tenho só a afirmação de que os dois são eventos. Se a interseção for vazia entre os dois, não tem problema. Mas suponha que não seja. Tá? E1 está aqui, E2 está aqui. Aí a pergunta é quem é a probabilidade da união. E1, união E2. Ok? Para responder isso, eu vou falar antes de uma outra coisa. Okay? É costume escrever que a probabilidade é definida como o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Isso não é falso. Não é falso, mas, por outro lado, isso mascara a ideia da função de probabilidade. A função de probabilidade é algo mais, digamos assim, mais emocionante para a gente, né? A função de probabilidade define tudo. Se você está com essa função bem definida, você não tem problema com o resto. Tá? Agora, isso por outro lado também pode fazer uma confusão, porque em eventos que não são equiprobabilísticos, você pode ter um problema com essa contagem. Tá? Então, seja S um espaço amostral equiprobabilístico, seja E um evento de S, aqui eu chamei de E1 e E2, então esse E pode ser outra coisa, tá? Vamos considerar ainda que S seja um conjunto discreto, ou seja, você consegue contar a quantidade de elementos. Aquela definição só vale para o caso discreto e equiprobabilístico. Tá? E aí, se ele é equiprobabilístico, eu vou evitar usar essa palavra, a gente já sabe que cada evento unitário de S tem a mesma probabilidade de ocorrer. Ok? Os eventos unitários de S, um subconjunto de S, já que S é discreto, é uma partição desses N elementos. Eu pego N elementos, ao invés de pegar N elementos, eu pego um conjunto com K desses N elementos. Eu vou numerar assim. Eu vou escrever... Eu posso reagrupar à vontade. Eu vou escrever E1, E2, pontinho, pontinho, EK. Com K menor ou igual que N. Ok? Porque o E está contido a igual a S.
Qual é a probabilidade de ocorrência do evento E? Okay? É exatamente K sobre N. Por quê? Neste caso, cada elemento daqui, eu estou supondo que eu reordenei os elementos do espaço amostral. Esse evento unitário tem probabilidade 1 sobre K. Esse daqui, desculpa, 1 sobre N, né? Esse daqui 1 sobre N. Esse daqui 1 sobre N. Como são K elementos aqui e o conjunto unitário formado por cada um deles separadamente, na hora que eu olhar um por um, eles são todos com interseção vazio, no final das contas você vai ter um somatório, né? Isso daqui vai ser exatamente 1 sobre N, mais 1 sobre N, mais 1 sobre N, e assim por diante, exatamente em K parcelas. É óbvio que eu estou sendo um pouco menos rigoroso aqui do que fui antes, porque a ideia da demonstração é exatamente a ideia da demonstração anterior. Portanto, eu tenho exatamente K parcelas iguais a 1 sobre N, já que o nosso espaço amostral é equiprobabilístico. Só nesse caso eu posso fazer aquela afirmação, tá? A probabilidade de ocorrência do evento E é o número de elementos de E, que eu vou simbolizar assim. Essa hashtag aqui, para não escrever número de elementos de E, eu vou colocar o jogo da velha E, exatamente o número de elementos de E, dividido pelo número de elementos de S. Então, o nosso problema, novamente, é um problema de contagem de elementos, certo? Voltamos ao problema da contagem de elementos. Isso daqui é número de elementos de E, para esse caso, dividido pelo número de elementos de S. Certo? E aí eu vou convidar vocês a fazerem uma pequena justificativa para essa expressão que eu vou escrever aqui. O caso mais geral da propriedade 2, isso é, se a interseção entre E1 e E2 não for vazio, porque se for vazio é só somar, mas se for vazio eu posso afirmar que a probabilidade da união entre E1 e E2 é a probabilidade de E1 mais a probabilidade de E2 menos a probabilidade da interseção entre E1 e E2. Ok? Fica para vocês aí uma justificativa para isso. Depois a gente volta e aí já colocando alguns exemplos. Obrigado, tchau, tchau.